A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. Versículo 1, amém? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árbio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? Só para contextualizar, o cativeiro de Judá, 70 anos terminados, a profecia de Deus está se cumprindo, a profecia do retorno. Jeremias 20, acredito que o versículo 10, se não me falha a memória, pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Porque Deus dizia: é no cativeiro que vocês vão cair em si, vocês vão se arrepender, vocês vão abandonar os seus pecados, vocês vão voltar a mim. E diz: e vocês me buscarão, e eu vos ouvirei. Quando vocês buscarem de todo o coração, me voltarei para vocês. Eu me deixarei achar por vocês, e mudarei a sorte de vocês, eu mudarei a história de vocês. A profecia está se cumprindo, Esdras é enviado, Deus levanta o imperador Ciro para decretar o retorno dos cativos para a sua terra, para reconstruir a nação. Primeiro vem Esdras com a leva, depois vem Neemias. Esdras para a reconstrução do templo, Neemias para a reconstrução dos muros.
Esdras era sacerdote, Neemias um simples copeiro. Neemias um simples copeiro, mas esse copeiro foi tocado por Deus, pelo Espírito de Deus. No capítulo 1 diz que ele, sabendo do estado do seu povo, de calamidade, de pobreza, de miséria, de vergonha, ele se coloca em uma campanha de oração, sem ninguém dizer, sem ninguém mandar, ele é tocado, e ele se coloca na campanha de oração e jejum que dura cerca de 3 meses. Ao fim dos 3 meses, ele é perguntado pelo rei o que está se passando, ele aproveita a oportunidade e diz que tinha a intenção de voltar à terra dos seus antepassados, para ver o estado do seu povo. E ele recebe graça de Deus diante do imperador, de forma que o imperador libera ele para voltar, e ainda mais dá a ele cartas para que na volta ele adquira recursos para a reconstrução dos muros. Deus estava trabalhando, Deus levantou, portanto, Neemias. Isso é muito, muito interessante, porque Neemias, ele tem um chamado peculiar, é diferente, por exemplo, do profeta Jeremias. Jeremias, ele ouve a voz de Deus, Deus o convoca para a missão e diz: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te pus por profeta para as nações. Ele ouve Deus. No caso de Neemias, ele ouve Deus de outra forma, ele não ouve a voz de Deus, ele ouve a necessidade do povo, e ao ouvir a necessidade do povo, ele está ouvindo também o convite de Deus, para se pôr como aquele que seria, da parte de Deus, o ajudador, o auxiliador do povo. Porque os muros representam a defesa, a proteção. Veja, Deus fala com ele a partir das necessidades de seus irmãos, seus compatriotas. Não se ouve a voz de Deus direto, é indireta, mas ainda assim é a voz de Deus. E a gente precisa entender essa forma, ou melhor, essa multiforma em que Deus usa para se expressar, para se comunicar com os seus, convocando, chamando para uma responsabilidade, para uma missão. De forma que Neemias, ele se depara com uma grande missão e o seu coração já está nela, sendo que ele não ouviu claramente Deus dizendo: levanta-te, Neemias, eu tenho uma grande obra contigo, e esta obra é a reconstrução do muro. Ele é movido por uma força, e essa força é a força do Espírito de Deus, silenciosamente trabalhando no seu interior, lhe direcionando para a realização daquela obra. E aqui nós lemos o que a gente pode dizer no que diz respeito à reconstrução dos muros, porque a obra que Neemias realiza não se resume apenas à reconstrução dos muros. Não, Neemias veio a se tornar um governante de Judá, de forma que ele realiza uma reforma espiritual e social na nação. Por isso, mesmo capítulo 6, no versículo 15, temos a afirmação que eles terminam a obra da reconstrução, mas o livro não termina no capítulo 6. Ele segue contando
os outros atos, os outros feitos de Neemias para com a nação. A reconstrução do muro foi só o início de uma grande obra. E pensem comigo, eu quero levar vocês a essa reflexão. Ele não tem uma mensagem clara do que ele tem que fazer. Ele tem um impulso, ele tem uma direção. E o Espírito de Deus, ele trabalha muito desta forma. E grandes obras são feitas assim. Neemias, por assim dizer, convocado, Sanbalate, Gesem, mandaram dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Ele é convocado. Sanbalate, Tobias, Gesem eram inimigos declarados de Neemias. Isto porque, quando Neemias, depois de avaliar a obra, porque ele chega em Jerusalém, não vai chegar dizendo, eu vim fazer isso, não, ele primeiro avalia, uma noite, ele rodeia a cidade, ele vê o estado dos muros que não existiam. Ele avalia a grandeza da obra que tem que ser feita. E só no outro dia ele vai comunicar, ele vai chamar aqueles que lhe auxiliarão. Sanbalate, Tobias, Gesem representam um povo que não é o povo de Deus, mas estava ali, que se aproveitaram do povo judeu ter sido levado para o cativeiro e foram ocupando as terras. E quando eles sabem que Neemias vai reconstruir os muros, eles se propõem a ajudar. Só que Neemias manda um recado para eles: não, porque esta obra, ela não pertence a vocês, ela pertence a nós, que somos o povo de Deus. Ele não estava sendo arrogante, orgulhoso, por abrir mão de auxílio, ajuda. Não, o que estava acontecendo, na verdade, era a consciência de que existem determinadas obras que são peculiares ao povo de Deus e não cabe a outro fazer. Colocar a outro fazer é se eximir da responsabilidade. Ali estava um homem zeloso, um homem que tinha consciência da sua responsabilidade como um homem de Deus, pertencente ao povo de Deus. E ele estava assumindo essa responsabilidade. Não, esta obra não pertence a vocês, é a nós. Então, quem tem que realizar somos nós. Os sacrifícios que têm que ser feitos virão de nós. A entrega tem que ser nossa. E ele estava completamente certo. O problema é que Sanbalate e os outros, eles ficam indignados com isso e a partir desse momento, eles passam a se opor à reconstrução do muro. Ora, veja, alguém que antes queria auxiliar, agora se torna alguém que quer impedir. Alguém que queria ajudar, agora se torna alguém que vai se opor. Não é de se admirar que isso venha de alguém que não conhece a Deus. Sanbalate, eles eram amonitas. Sanbalate, Tobias, Gesem e o grupo que eles representavam. Não se admire de isso vir de alguém que não conhece a palavra de Deus. O problema é que
Às vezes isso acontece no meio do povo de Deus. Às vezes não vem como alguém que se opõe, como eles se opuseram, mas vem como alguém que não ajuda. Eu estou falando do povo de Deus, que não ajuda e ainda torce contra. Infelizmente isso acontece. Não ajuda, ainda fica torcendo para dar errado. Diferente de Davi. Davi intenta reconstruir o templo e Deus disse: não, porque as tuas mãos estão marcadas com sangue, mas o teu filho Salomão, ele vai edificar o templo. A partir desse momento que Deus lhe revela que é seu filho que vai construir, não ele poderia se sentir ofendido, né? Poxa, eu estou querendo louvar a Deus, construindo um templo a ele, e ele se recusa. Então estou fora também. Ele poderia se tornar aquele que eu nem vou mais ajudar, e ainda vou torcer para dar errado. É ou não é verdade? Mas Davi, ele se torna o principal contribuinte para que os recursos existam. E Salomão, ao iniciar a obra, ele já tenha recursos para iniciar e concluir a obra. Amém? Glória a Deus. Ele faz campanhas, ele chama os nobres, depois ele chama o povo para contribuírem para que a obra seja realizada. Ele diz: pois esta obra é demasiadamente grande para Salomão, vamos ajudá-lo. Deus não entregou a mim esta missão, mas isso não me impede de auxiliar aquele que ele entregou. Aleluia! E visto que a obra de Deus, e esse Deus da obra também é meu Deus, se está outro fazendo a obra de Deus, eu também me alegrarei no sucesso da realização. Amém? Ao invés de torcer contra, eu vou ficar alegre, feliz. Eu vou torcer a favor. E no que eu puder, eu vou contribuir. Mas eles se tornam os opositores. Eles levam, se torna algo pessoal, e sem perceber, aquele grupo de opositores, eles lutam não apenas contra Neemias, eles lutam contra aquele que levantou Neemias para realizar a obra, eles lutam contra Deus. E eles se tornam tipos de Satanás, tipos de diabos, diabos e Satanás, porque Satanás é adversário, e diabo é tentador, eles se tornam tipos de demônios, eles passam a servir aos propósitos do diabo, porque todo aquele que se levanta, seja contra. Esse contra pode ser: eu vou me opor, ou eu vou torcer contra. Quem se levanta contra a obra de Deus, eu não estou falando só em respeito à obra que estamos fazendo, irmão. A obra de Deus, de modo geral, está se fazendo um diabo, um Satanás, porque se levanta contra o Deus da obra. Quem está entendendo? Por isso nós, o povo de Deus, primeiramente, nós temos que entender que aqui não é a única obra de Deus. Poxa, a obra de Deus, ela está sobre toda a terra. Aleluia! Nós temos irmãos espalhados por todo o mundo. A obra de Deus está sendo feita. E eu me alegro com a realização da obra do Senhor. Aleluia!
Amém? É bom ficar do lado certo, irmão. Eles não apenas se tornam tipos de Satanás e diabo, eles passam a servir a Satanás, o diabo, que é o mesmo, quando se opõe à obra do Senhor. E aí, irmão, como eles estão a serviço do diabo, detalhe, eles não sabem, mas eles estão sendo usados pelo diabo. Vou repetir, detalhe muito importante, eles não sabem. Assim como muitos que estão torcendo contra a obra de Deus, não sabem, mas estão sendo servos do inimigo de Deus. Estão a serviço dele. E como são servos do inimigo de Deus, o que acontece com esses homens? Eles usam de estratégias sem perceber. Eles estão recebendo conhecimento, estão recebendo expertise do próprio inimigo para intentar contra a obra, para que a obra não seja realizada. E eles usam de pelo menos 5 estratégias. O inimigo dá a eles a expertise, porque eles estão a serviço do diabo. A primeira, Neemias capítulo 4. Você está com a Bíblia aí aberta? Neemias capítulo 4. Preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. A partir deste momento, entenda a estratégia usada pelos servos do inimigo contra os servos de Deus não se aplica somente àquele tempo, a este acontecimento, a Neemias e os seus cooperadores, se aplica a nós. Pois o inimigo é o mesmo. Os servos é que mudam, mas o inimigo é o mesmo. Portanto, as estratégias que ele usou lá no passado, ele usa aqui no presente. Primeiro, Neemias capítulo 4, versículo, vamos ler o primeiro. É o versículo 3, mas vamos ler o versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribarão o seu muro de pedra. Você está comigo, amém? Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Antes de explicar isso daqui. No capítulo 6, versículo de número 3, qual é a resposta que Neemias dá a Sambalate e Gesem? Não vou para essa convocação, porque estou fazendo uma grande... Estou ocupado na realização de uma grande... Aí você vem comigo. Jerusalém, nos tempos de Neemias,
num contexto mundial, o que representava ela, a partir de uma visão do mundo? Nada. Jerusalém era uma insignificante cidade arrasada, de um povo minúsculo. Era assim que viam as outras civilizações, nações. O povo judeu, a sua capital, Jerusalém, uma nação pequena, pobre. Uma parte está no cativeiro, a outra parte está em miséria, a capital destruída. É um povo miserável. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Na visão das outras nações, era isso que era Jerusalém. Mas o que Neemias manda dizer para Sanbalate? Eu não vou, porque eu estou ocupado realizando uma grande obra. Por que Neemias responde assim? Primeiramente é porque é o que ele acredita. E a crença dele vem a partir do que ele conhece, do que ele sabe ser o povo judeu, a cidade de Jerusalém, chamada a cidade de Deus, a cidade santa. Ele conhece o que representa esse povo, essa cidade, para os céus. Na visão, no olhar mundano, a nação é uma nação diminuta, uma nação miserável, a cidade está arrasada. Essa é a visão humana, a visão mundana, a visão daqueles que passarão com o tempo. Mas Neemias olha a partir do olhar dos céus. Jerusalém é a cidade de Deus, Jerusalém é a cidade santa. O povo a qual eu faço parte e para quem eu estou trabalhando é o povo do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do único Deus. Por isso, para o mundo é nada, mas eu sei que é uma grande obra. Uou! Eu estou dizendo para você que você deve ter a mesma mente, a mesma crença, as mesmas convicções de Neemias, porque a igreja continua sendo, ou melhor, a igreja, na visão do mundo, é o que é este povo, o que é a igreja. Dependendo, se for os intelectuais, a igreja é formada por um povinho sem intelecto, sem cultura, sem educação, porque se tivesse educação, não se daria a essas coisas tão rudimentares que eles dizem ser fé. O mundo olha para a igreja e vê com desprezo, mas nós não olhamos a partir do olhar do mundo, nós olhamos a partir do olhar daquele que está em nós, Deus, através do seu Espírito. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o baluarte da verdade, a igreja é aquela que está sendo cuidada pelo próprio Deus Filho, aleluia, porque Ele vai apresentar para si mesmo ela sem mancha e sem ruga, aleluia, ela é a noiva. Um dia nós vamos firmar aliança, entrar para a eternidade e morar para sempre com o eterno, aleluia. Portanto, por mais que o mundo veja a obra que nós estamos fazendo como nada, como simplório, como sem valor, uma perca de tempo, alguns até dizem, mas a nossa resposta para os Sanbalates, os Tobias, os Gesem, que estão falando na boca deles é: nós estamos ocupados realizando uma grande obra. Vocês sabem que eu não tenho costume de fazer isso.
Mas para o teu irmão que está do teu lado, cadê o irmão que está do teu lado aí, Milena? Pergunte para ele se ele está fazendo uma grande obra, se ele está ocupado numa grande obra. Está ocupado numa grande obra? Tá, irmão? A grande obra que Neemias estava fazendo era a reconstrução dos muros. Por isso que eu disse na outra vez que eu preguei sobre essa reconstrução, que eu disse que tudo aquilo que envolve o nome de Deus, tudo aquilo que vai resultar no louvor do Senhor, tudo aquilo que envolve o reino, a expansão, o estabelecimento, o reino, a divulgação, o crescimento, a consolidação do reino é obra de Deus. Portanto, se eu evangelizo, se eu ganho uma alma, se eu discipulo, se eu participo da construção de prédios, de edifícios, aonde esses discípulos, aonde esse povo vai se reunir para Deus prestar culto, para ouvir a palavra de Deus, para buscar a Deus em oração, tudo que diz respeito ao reino. Quem está me ouvindo? É obra de Deus. É obra de Deus. Portanto, quando nós nos ocupamos em ensinar, quando nós nos ocupamos em acompanhar, quando nós ocupamos em limpar, em preparar o ambiente para Deus cultuar, tudo que nós fazemos em prol do reino é obra de Deus. É obra de Deus. Por isso, até mesmo aquelas vistas como mais simples para nós mesmos, tem crente que vê algumas coisas como simples, singelas, pode até ser simples se comparado à complexidade de outras. Mas continua sendo obra de Deus, portanto, é uma grande obra. Então pergunte para o seu irmão, você está ocupado na obra? O que que você tem feito pelo reino? Aleluia! Porque o reino tem feito muito por nós, amém? Glória a Deus. E o que a gente tem feito pelo reino? Igreja, nós estamos fazendo uma grande obra. Vocês ouviram o diácono anunciar, além da viagem de Tejuçuoca, viagem missionária, nós estamos em reforma, em construção, em estruturação. Estamos fazendo obras que são importantes para o nosso ambiente de culto e de trabalho, de reuniões. Meu povo, nós estamos nos consagrando. Se bem que teve alguns irmãos que não vieram domingo passado, não vieram esse domingo. Nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus para a realização desta obra lá em Tejuçuoca. E nós temos também uma missão também em Beberibe. Neemias, para iniciar a obra, olha que ele não tinha uma palavra de Deus, ele tinha um coração sensível à necessidade. Ele passou 3 meses em jejum e oração. Olha, a gente já conseguiu nos 15, né? 3 meses. E você vai ver aqui, eu vou correr, mas você vai ver que diante das ofensivas do inimigo, a resposta de Neemias era semelhante, a atitude dele, a postura dele.
sempre envolvia a oração. Nós estamos nos consagrando, nós estamos nos preparando para ir em missões. Isso passa desapercebido no secular. Os amigos descrentes veem isso como uma atividade que para eles não tem sentido nem valor, porque eles não compartilham da mesma fé. Mas o fato deles não verem sentido e não darem valor, porque não compartilham da mesma fé, não significa dizer que não seja uma grande obra. É uma grande obra. Igreja Manancial, nós estamos realizando uma grande obra. E por mais que o inimigo chegue e diga, mas teve igrejas que não foram renovadas, foram ressuscitadas. Por onde vocês passaram? Irmão, se um crente frio foi incendiado, se um crente morno foi incendiado, se um crente morto foi vivificado, nós fizemos uma grande obra. Ministério de Elias, só para dar o exemplo do que eu estou falando. Elias está abatido, desanimado. Deus disse, volta pelo mesmo caminho, não é tempo de parar, não aceito o seu pedido de fim de linha. Pode voltar pelo mesmo caminho, ainda tem uma grande obra, você ainda tem unção para ungir reis e profetas. Vai! Irmão, Elias passa, ele encontra quem? Eliseu. Ele lança a capa em Eliseu. Eliseu deixa tudo e começa a seguir Elias, vira o sucessor de Elias, aleluia. Oh glória, ele desceu do renovo, diácono sábio, cheio da unção, e ele vivifica, ele renova, ele aviva um homem, mas esse homem é suficiente para realizar uma grande obra. Então, por onde nós passamos, se uma vida foi impactada, nós estamos fazendo uma grande obra. Não esqueça do que eu estou falando. O inimigo vai tentar de tudo para te desestimular. Um dos recursos dele é esse. Aí eu volto para a primeira estratégia do inimigo. Através do escárnio, da zombaria, ele tenta desmotivar. Agora é muito interessante o que eles pensam. As perguntas são interessantíssimas. No versículo 2, então falou na presença de seus irmãos. Quem? Os inimigos da obra. E do exército de Samaria disse, que fazem estes fracos judeus? Que faz essa igreja fraca manancial? Mas isso é voz do inimigo. Diante do inimigo, nós não somos fracos. Nós somos fortes. Sabe diante de quem nós somos fracos? Diante de Deus. Para que dele advenha a nossa força. Porque quando estou fraco, aí sim estou forte. Porque a força, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha. Oh glória! Quem são esses fracos? Judeus. Permitisse-lhes isso o quê? De reconstruir o muro. E aí eu pergunto para vocês, que é a pergunta deles, sacrificarão? Sacrificaremos? Eu sei que nós temos sacrificados. Vamos continuar sacrificando? Aleluia. Darão cabo da obra num só dia? Terminarão a obra, dar cabo é terminar? Realizarão? Renascerão acaso dos montões de pó
as pedras que foram queimadas. Aleluia, aleluia. Acaso essa cidade destruída, esses muros arrasados que ficaram em montões de pedras, serão reedificados? Se isso falar de um estado espiritual, nós podemos aplicar um estado espiritual. Podem aqueles que estão arrasados serem reedificados novamente? Pode uma igreja que está passando por uma luta que nós estamos passando, estamos sofrendo embates, estamos sim sendo atingidos, estamos sim sendo afetados, pode isso ser revertido ao ponto de caídos serem levantados completamente e restaurados novamente? Pode sim, porque nós não agimos na nossa força, mas no poder do Senhor. O mesmo poder que opera em nós é o poder que trouxe à existência do nada tudo o que existe, as coisas visíveis e as invisíveis. Não esqueça disso, não esqueça disso. O poder que opera em nós, eu vou repetir, é o mesmo poder que operou trazendo à existência do nada tudo o que existe, as coisas que se veem e as coisas que não se veem. É o mesmo poder que operou para criar todas as coisas, é o mesmo poder que opera na igreja, que opera em você. Portanto, este Deus que trouxe do nada tudo, acaso é difícil, impossível para Ele restaurar, levantar dos montões, dos monturos, melhor dizendo, muros bem construídos e edificados? Eu falo da tua fé, eu falo da tua vida espiritual. Acaso pode Deus fazer isso? Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Oh, aleluia! E aí é isso que ele acredita. Esse povo é pequeno, esse povo é fraco, a cidade está em monturos, os muros em monturos arrasados, está tudo queimado, eles podem reconstruir isso. Aí o outro vai e diz, do jeito que eles são, do jeito que eles estão, mesmo que eles intentem construir, a força deles é tamanha pequena, é pequena por demais, ao ponto que frágil a eles, frágil será a obra. Portanto, passando uma raposa por cima do muro, os muros virão abaixo. Existe uma descrença, e essa descrença se transforma em zombaria. Irmãos, aqueles que não conhecem o Deus que nós servimos, que é o que nos sustenta, é o que nos capacita, é o que nos usa, desacreditarem de nós é uma coisa. Outra coisa é nós acreditarmos neles. Quem está entendendo? Eles desacreditarem de nós, vendo a nossa pequenez, pois somos seres humanos, é uma coisa. Outra coisa é a gente acreditar neles. Possa até ser que o que eles pensam está firmado numa realidade. Os muros estavam mesmo aos montões, aos monturos. Só pedras queimadas. O povo em miséria. Lembra do relato que Neemias recebeu? Quem leu o livro sabe. É esse povo aí? Esse povo vai renascer das cinzas? Uma coisa é a realidade e outra coisa, melhor, uma coisa é olhar para a realidade e nela colocar a sua fé, as convicções. E outra coisa é depositar a fé em Deus. A conclusão deles, baseada na realidade, não estava errada. Eles têm condições de construir nada. E se eles construírem, vai ser tão frágil que até uma raposa vai destruir. Mas uma coisa é o povo fazer sem Deus. Outra coisa é o povo fazer autorizado e auxiliado pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Oh, glória!
logicamente, Deus poderia estar usando igrejas com mais recursos, inclusive com recursos humanos, ou seja, com maior número de membros, recursos materiais, equipamento, recursos financeiros. Tem igreja aí que bastava 50 crentes, é uma equipe, é uma célula, é um PG. Deus poderia estar usando essas igrejas, e está usando. Está usando. A obra de Deus está sendo feita para fazer o que nós estamos fazendo. Mais gente, mais dinheiro, mais recursos materiais. Mas Deus está usando a nós. Aleluia. Menos gente, menos recurso financeiro, menos material, mas uma grande obra está sendo realizada. Uma grande obra está sendo realizada. O inimigo quer nos desestimular, zombando de nós, falando que nós não temos um número suficiente, nós não temos recurso suficiente, zombando, escarnecendo, mas ele sabe que operando Deus, aleluia, do pequeno ele faz grandes obras, dos poucos ele faz muitos, aleluia. Como disse Jonathan quando partiu para pelejar contra a guarnição de filisteus, ele disse: vamos, só ele e o escudeiro, ele, vamos, o Senhor sinalizou, ele está conosco. Nós servimos um Deus que é poderoso para operar com muitos e com poucos. Vamos! Oh, glória! É por isso, e alguns irmãos vão me entender agora, mas, como disse aquele apresentador, mais do que nunca. É por isso que eu não aceito no sentido assim, eu logo tento contrapor. Quando alguém chega e diz: pastor, eu não vou continuar na obra, eu vou dar um tempo. Por quê? Porque eu não me acho capaz, eu preciso me aperfeiçoar, eu tenho ainda que aprender algumas coisas. É por isso que eu me oponho. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Na obra de Deus, aleluia, Ele não chama os preparados, Ele tem prazer de chamar aqueles que não estão preparados, para vivenciarem com eles o processo de aprendizado, e aprender inclusive que Ele é Deus, que capacita, aleluia, Ele é Deus que entrega habilidades no processo, na praxe, Ele é Deus que nos treina, Ele é Deus que nos qualifica, Ele é Deus que nos capacita, Ele é Deus que transforma copeiro em governador, Ele é Deus que transforma menino em rei, Ele é Deus, é no processo. Aleluia! Com Deus nós não precisamos ter muitos recursos, nós só precisamos ter disposição para responder essas perguntas do inimigo. Eles sacrificarão? Disposição para sacrificar. Vai sacrificar, irmão? Será que dessa vez a gente fecha o ônibus? Você ainda está disposto a fazer essa grande obra? Ou Deus não pode mais contar com você? Será que nas próximas viagens a gente vai fechar uma Topic? Porque você não está mais disposto a sacrificar?
Primeiro é entender isso. Nós estamos fazendo uma grande obra. Pode não ser para o mundo, mas é para Deus. E é o que importa. Na grande obra, é preciso sacrificar. Deus vai entregar os recursos, mas é aqueles que estão dispostos a sacrificar. Aqueles que estão dispostos a se doar. Consagrar tempo. Esses não apenas verão grandes obras sendo realizadas, eles participarão delas. Eles participarão delas. Nós estamos participando de uma grande obra, irmão José. Aleluia. Amadeu, estou numa grande obra. Tem mais outros 4 pontos. Mas eu vou ficar nesse ponto. O inimigo, olhando a realidade, disse: uma raposa é suficiente para derrubar o que eles construírem. Porque o inimigo, ele olhou para a realidade das coisas e para a realidade da situação do povo. Só que o que o inimigo não contava é que a realidade das coisas e a realidade da situação do povo estava para mudar, porque Deus havia decidido isso. Porque havia chegado o tempo de Deus restaurar Jerusalém. Esse é o tempo que Deus está usando a Manancial para ir a outras cidades, ir a outras igrejas, a fim de levar a eles restauração, a fim de levar a eles renovo, avivamento, aleluia, a fim de manifestar neles e no meio deles o poder de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esta é a grande obra que Deus está nos usando para realizar. Vai ficar de fora. Você tem coragem? E a pergunta não é: tem coragem de participar? Você tem coragem de ficar de fora? Bem melhor do que se alegrar, regozijar com a obra realizada. Bem melhor, infinitamente. É se realizar, se alegrar, melhor dizendo, se alegrar, se regozijar na realização da grande obra. Porque quem se regozija vendo a obra terminada, só se regozija uma vez, ao ver a obra terminada. Agora, quem se regozija no processo, se regozija por muito mais tempo. Porque se regozija no processo e no término do processo. Aleluia! Ele não vê Deus terminar o que começou. Ele vê Deus iniciar, ele é instrumento de Deus para realizar e ver Deus dando o acabamento. Ele vive experiências com Deus que o outro que só vê o final não vive. Por isso que quem vive a obra tem um coração que aqueles que não vivem não conseguem entender. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês agora. Preste muita atenção. Pois foi algo que eu falei para 2 irmãos nessa semana. Eu estou sendo tocado agora para falar para vocês. Principalmente vocês que estão engajados na obra. Não permita-se, ou não permita que o teu coração caia na tentação
de se comparar com aquele que não está vivendo o que você está vivendo. Vocês estão ouvindo? Presta atenção no que eu estou dizendo, é para vocês também. Não permita o coração de vocês se comparar com aqueles que não estão vivendo o que vocês estão vivendo. Porque eles não carregam o que nós estamos carregando. Eles não sentem o que nós sentimos. Eles não vivem o que nós vivemos. Portanto, eles não têm como saber o que nós estamos vivendo. Quando eles vão falar da realidade nossa, eles falam a partir do conhecimento deles, da experiência deles, que não é a nossa, que é uma experiência outra, que é uma vivência outra. Então ele não consegue falar com propriedade e profundidade, porque ele não sabe o que é isso. Você sabe. Você sabe o que Deus lhe entregou para você carregar. Você sabe o que tem vivido com Deus. Você sabe o que você tem experienciado, sentido. Aleluia. Você teve sensações. Você teve experimentos que outros não tiveram e provavelmente nunca terão, porque não estão dispostos a sacrificar como eu estou e você está. Portanto, ao conversar com essas pessoas, elas não vão te entender, elas não vão conseguir compreender a tua linguagem, os teus sentimentos, porque ela não tem as mesmas vivências. Ela não sabe, porque ela nunca andou neste terreno. Aleluia. Você andou com Deus. Aleluia. Então, para algumas pessoas, o que nós falamos é espantoso. Para outras não faz nem sentido, porque não faz parte da realidade delas. Faz parte da nossa realidade. É a obra que Deus nos entregou. É o caminhar de Deus conosco. Deus escolheu neste tempo caminhar conosco assim. Caminhemos com Ele. Se é necessário sacrificar, sacrifiquemos, para que a obra do Senhor seja realizada. Aleluia. E Deus não precisa ir a outro lugar, Ele não precisa ir a outra congregação, Ele não precisa ir a outro ajuntamento. Ele pode contar comigo, Ele pode contar com você. É por isso que as experiências que nós estamos vivendo, eu falo a você, eu escuto de você. Não adianta eu falar com uma pessoa que não conhece, ela não vai entender. Então ela não terá uma palavra que lhe motive. No máximo, ela terá uma palavra que nos gera alguma incerteza, alguma dúvida. Será que é necessário? Será que é preciso isso tudo? Não tem outra obra, outra maneira de fazer a obra de Deus? Tem. E ela está sendo feita. Mas o que Deus entregou a nós é essa. E ela será feita por nós. Amém? Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Quem tem saúde para ficar de pé, fica de pé. Irmãos, o que eu te passei agora no final, isso é expertise. Isso é sabedoria. Nós temos que entender, irmãos, que quando a gente fala do que nós estamos vivendo, a gente não tem que falar esperando um apoio, esperando uma palavra de motivação daquele que não está vivendo o que nós estamos vivendo. Você está me ouvindo? Amém? Porque ele não entende, ela não entende, não faz sentido para ela. Escute o que o Espírito de Deus está te falando nesta noite. Você está se aconselhando, está compartilhando com a pessoa errada.
Você está esperando uma palavra de apoio, de motivação de uma pessoa que não faz sentido o que você está falando para ela. O teu posicionamento deve ser outro. Ao invés de esperar uma palavra de incentivo, de apoio, você deve falar a partir da intenção de você inspirar essa pessoa. Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou experienciando com Deus. Ei, Deus pode fazer o mesmo através da sua vida. Deus pode caminhar com você assim pertinho de você, se você quiser. Eu tenho vivido isso. Deus é real, Jesus é real, o Espírito Santo é real, a obra de Deus é real, os milagres de Deus é real, o poder de Deus é real. Eu tenho experimentado.